Você sabe o que é margem de contribuição? E por que isso é tão importante para a gestão financeira do negócio? Olá, bem-vindo ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilhe conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostaram desse material. Nesse vídeo iremos falar sobre margem de contribuição, sua relação com a lucratividade do negócio e seus impactos nos demonstrativos financeiros. Quando você administra uma empresa, é obviamente importante entender o quão lucrativo é o negócio. Muitos líderes analisam a margem de lucro, que mede o valor total pelo qual a receita das vendas excede os custos. Mas, se você quiser entender como um produto específico contribui para o lucro da empresa, você precisa olhar a margem de contribuição. Para entender mais sobre como funciona a margem de contribuição, podemos dizer que é uma ferramenta comum de análise financeira que não é muito bem compreendida pelos gestores financeiros. Então, o que é margem de contribuição? É um termo que pode ser interpretado e usado de várias maneiras. Mas a definição padrão é a seguinte: quando você faz um produto ou entrega um serviço e deduz o custo variável da entrega desse produto, a receita restante é a margem de contribuição. Ou seja, é uma maneira diferente de olhar para o lucro. Pense em como as demonstrações de renda da empresa geralmente funcionam. Você começa com a receita, subtrai o custo dos produtos vendidos para obter o lucro bruto, subtrai despesas operacionais para obter o lucro operacional e, em seguida, subtrai os impostos, juros e tudo mais e obtém o lucro líquido. Mas, se você fizer o cálculo de forma diferente, tirando os custos variáveis, você obteria a margem de contribuição. A margem de contribuição mostra a quantidade agregada de receita disponível após os custos variáveis para cobrir despesas fixas e fornecer lucro à empresa. Você pode pensar nisso como a parte das vendas que ajuda a compensar os custos fixos. Como você calcula isso? É um cálculo simples. Margem de contribuição é igual a receita menos custos variáveis. Por exemplo, se o preço do seu produto for de R$20 e o custo variável unitário for de R$4, a margem de contribuição unitária será de R$16. O primeiro passo para fazer o cálculo é tomar uma demonstração de resultados tradicional e recategorizar todos os custos como fixos ou variáveis. Isso não é tão simples quanto parece, porque nem sempre está claro quais os custos se enquadram em cada categoria. Como lembrete, os custos fixos são os custos comerciais que permanecem os mesmos, não importa quantos produtos ou serviços você produza. Por exemplo, aluguel e salários administrativos. Custos variáveis são as despesas que variam com a quantidade de produto que você produz, como materiais diretos ou comissões de vendas. Algumas pessoas assumem que os custos variáveis são os mesmos que o custo dos produtos vendidos, mas não são. Quando você subtrai o custo do produto vendido da receita, obtém o lucro bruto, o que, é claro, não é o mesmo que a margem de contribuição. Na verdade, o custo do produto vendido inclui custos variáveis e fixos. Algumas partes das despesas operacionais que assumimos serem fixas são, de fato, variáveis no longo prazo. Os custos de administrar os grupos de TI, finanças e contabilidade são fixos, mas, por exemplo, a força de vendas pode ser compensada com comissões, que seriam então consideradas variáveis. Fazer esse cálculo corretamente requer uma enorme quantidade de trabalho, e é fundamental que você
seja consistente com sua análise de custos fixos e variáveis ao longo do tempo. Mas as informações que você, ao analisar a lucratividade no nível do produto, geralmente vale o esforço. Analisar a margem de contribuição ajuda os gerentes a tomar vários tipos de decisões, desde adicionar ou subtrair uma linha de produtos, até como precificar um produto ou serviço, ou como ainda estruturar comissões de venda. O uso mais comum é comparar produtos e determinar qual manter e qual se livrar. Se a margem de contribuição de um produto for negativa, a empresa está perdendo dinheiro com cada unidade produzida e deve cair o produto ou aumentar os preços. Se um produto tiver uma margem de contribuição positiva, provavelmente vale a pena manter. Isso é verdade mesmo que o lucro convencionalmente calculado seja negativo. Porque se o produto tiver uma margem de contribuição positiva, ele contribui para os custos fixos e lucro. Algumas empresas gastam muito tempo descobrindo a margem de contribuição. Ela exige que um contador gerencial dedique tempo para eliminar cuidadosamente os custos fixos e variáveis. Para empresas com grande foco em olhar os produtos através de uma lente de margem de contribuição, isso é importante porque poderá eliminar do ciclo produtivo aqueles produtos que não apresentam uma margem de contribuição elevada. Toda empresa deve estar olhando para a margem de contribuição. É uma visão crítica do lucro, em grande parte porque força você a entender a estrutura de custos da sua empresa. Por outro lado, existem muitas maneiras de cometer um erro, todas decorrente do fato de que os custos não caem perfeitamente em baldes fixos e variáveis. Há alguns custos que são quase variáveis. Por exemplo, você pode adicionar uma máquina adicional ao processo de produção para aumentar a saída temporariamente. Isso se enquadra entre duas categorias, uma vez que pode ser considerado um custo adicional devido à maior produção e, portanto, variável, ou que não flutua com a quantidade de produto que você está produzindo. Às vezes, certos salários também podiam ser analisados dessa maneira. O analista financeiro faz uma distinção que exige uma chamada de julgamento sobre onde classificar esses salários. As despesas de P&D também estão sujeitas a escrutínio. Às vezes, elas são consideradas custos fixos, enquanto outros os consideram custos diretos associados ao produto. Sua margem de contribuição pode ser dramaticamente diferente por causa de como esses custos são categorizados. Outro erro que alguns gerentes cometem é supor que você deve cortar os produtos com menor margem de contribuição. Mas você não deve usar a margem de contribuição ou qualquer outra medida de lucro exclusivamente. Você deve considerar a alocação do custo fixo também. Considere os produtos rentáveis de uma empresa. Geralmente, esses produtos exigem muito pouco suporte. Você não precisa investir altas quantias em P&D. E, no entanto, esses produtos geralmente aparecem como tendo uma margem de contribuição baixa, porque podem ter altos custos variáveis, sem se basear nos custos fixos da empresa. No entanto, você não quer necessariamente cortá-los como resultado. Você precisa considerar o custo de suportar um produto e quanto dos custos fixos da empresa está associado ao produto. Quando você descobre que esses produtos com baixa margem de contribuição preenchem uma linha de produtos ou são uma barreira à entrada de um concorrente, você provavelmente deve considerar manter o produto por perto. Assim, nunca olhe para a margem de contribuição no vácuo, pois você apenas perderá energia nessa análise. Antes de qualquer decisão comercial importante, para ter uma visão em perspectiva,
você deve analisar outras medidas de lucro também. Obrigado por assistirem. Compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like e nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau!